Olá pessoal, estamos de volta aí para falar sobre modelos de ciclo de vida. Agora nós vamos ver outro modelo, um modelo chamado modelo tradicional, o modelo cascata. Esse modelo ele começa a já ter uma sequência de como se deve ocorrer o desenvolvimento de um software. Então nós temos lá algumas fases, lembre-se que eu comentei no módulo anterior, o importante não é o nome que se dá à fase, sim o que a gente faz nessa fase. Então ali eu tenho a fase de requisitos, de análise, projeto, implementação, teste, implantação. Percebam no slide que ao longo do tempo, cada fase vai surgindo, como se fosse uma cascata mesmo. Tá legal? Então o resultado de uma alimenta a próxima etapa. Esse modelo tem uma característica interessante, né? Ele encoraja a especificação do sistema de início. Capacita o gerente a caminhar progressivamente e descobrir possíveis erros. Ao longo do desenvolvimento, cada fase você já vai tentando identificar os erros das fases anteriores, analisando isso, verificando e validando cada uma. Os produtos das fases anteriores são utilizados como base para as outras fases. A gente já discutiu sobre isso. Demanda a produção de uma série de documentos no decorrer do processo. Lembre-se, para nós, a documentação tem que ser suficiente. Nós vamos discutir isso ao longo dessa disciplina. Tá certo? Vou bater muito nessa tecla, ela tem que ser suficiente. O que é suficiente? O necessário para que a equipe possa discutir, demandar, verificar e validar sobre esse produto. Não indicado para sistemas com grande interação com o usuário. E o modelo cascata é de baixa visibilidade para o cliente, que só recebe o resultado final do projeto. Aqui nós vemos duas características que nós temos que discutir, né? Não são falhas do modelo, o modelo traz essa característica, né? Nós não vamos olhar o modelo, né, diferentemente do Codifica e Remenda, que não serve para nós, mas eles têm, esse aqui, o cascata, ele tem algumas características. Então, por exemplo, no caso do desenvolvimento de objetos de aprendizagem, de software educacional, a interação com o usuário é algo bastante interessante para nós. Tá certo? Até o que vai captar, que vai deixar o usuário mais à vontade, né, o aluno mais à vontade, vai deixar o aluno mais, vamos dizer assim, querendo absorver mais conteúdo. Então a interação é muito interessante para nós. Esse modelo não é indicado, tá certo? Então essa é a primeira característica dele. E o modelo cascata é de baixa visibilidade. O que é baixa visibilidade? O cliente só vai ver o produto lá no final, né? Hoje, para nós, o interessante é desenvolver pequenos módulos, pequenas unidades, né? Ter interações menores de 1, 2 semanas, já gerar algo para o usuário poder avaliar e aí sim a gente dá continuidade do produto. Porque se eu deixo isso lá no final, essa visibilidade torna-se tardia. Eu chego lá no final do produto, o usuário não gosta, ou não tem um apego, não tem nada que agrade, no nosso caso, no processo de ensino-aprendizagem, eu joguei todo o meu trabalho fora. Então eu trago isso para antes. Tá certo? Hoje nós vamos trabalhar dessa maneira, né? Nós estamos trabalhando nessa maneira, de fazer isso repetitivamente, né? Para quê? Para que ele possa agregar valor ao produto. Então o que nós temos aqui de positivo que a gente pode encarar? Caminhar progressivamente, os produtos das fases anteriores são utilizados nas próximas fases, temos a questão da documentação e temos esses dois itens que eu comentei com vocês. Não gera grande interação, né? Então não é indicado para quem gera interação, e visibilidade para o cliente. Tá bom? Então esse modelo ele tem essas características. Veja, não estou descartando o modelo, só estou colocando as características dele. Tá legal? Quando você for fazer com o seu grupo um processo de desenvolvimento, é bom conhecer isso aqui porque pode ser útil algumas dessas características. Outro modelo interessante para nós é o modelo de prototipação rápida descartável. Vocês podem perceber que, de uma certa forma, ele se parece muito com o modelo anterior, o modelo cascata. Tem análise de requisito, projeto do programa, codificação, teste de unidade, teste de sistema, teste de aceitação, operação e manutenção, enfim. Só que esse modelo ele tem uma característica para suprir a deficiência do anterior, que era a questão da interação. Então ele cria aqui no meio, né, no início e nas primeiras fases, uma etapa, uma atividade chamada prototipação. O que vem essa prototipação? Tentar gerar um protótipo. Tentar gerar algo que já possa ser avaliado pelo cliente, no caso o aluno ou o professor, que ele já vai verificar, já vai validar, já vai, olha, esse é o caminho certo, esse não é o caminho certo. Então aquela questão anterior que eu falei da visibilidade, agora eu trago ela mais para o começo. Eu ganho em termos de retrabalho, eu ganho em termos de ter algo para apresentar para o meu cliente, né? Que no caso é o aluno ou o professor. Beleza? Então,
essa prototipação ela poderia ser chamada prototipação. No caso aqui ela é rápida, descartável, porque eu já avalio e já descarto o meu protótipo. Mas eu poderia continuar já gerando um protótipo operacional para fazer uma avaliação alfa, beta, enfim, fica a seu critério. No caso aqui específico, ela é rápida e descartável. Então vamos ver algumas características. Fornece rapidamente uma versão para ser utilizada e avaliada pelo usuário. Tá vendo? Isso é importante para nós porque ele já gera, no anterior ele não gerava. Não exige a necessidade de satisfazer todos os requisitos do produto final desde o início. Né? Pela essa questão de avaliação, de verificar e validar, eu posso ir agregando valor, interagindo com ele e acrescentando mais requisitos. Facilita o desenvolvimento de produtos onde não se conhece totalmente o problema ou o usuário não consegue especificar de uma forma clara os requisitos do sistema. Por isso que eu uso o protótipo. Estão entendendo? Ele vai agregar valor ao meu desenvolvimento. A gente está preocupado muito com desenvolver produtos com qualidade. Então, essa questão de verificar e validar e usar o protótipo é uma forma da gente agregar qualidade ao nosso produto. Pode ser usado quando o sistema possui muita interação com o usuário e se deseja avaliar a interface. Então, eu estou falando aqui não só dos requisitos funcionais, como também dos requisitos não funcionais. A questão da usabilidade diretamente relacionada com a interface. Tá legal? De como eu ter uma interface amigável, uma interface que o usuário possa, né, conviver bem com ela. Isso é muito importante para nós, ainda mais nós que estamos desenvolvendo softwares educacionais, nós temos públicos-alvos, né? Ensino fundamental, ensino médio, né? Ensino universitário, essas pessoas têm características diferentes, então a usabilidade da ferramenta, do software, ela tem que ser tratada em cima desses perfis de aluno, desses grupos de alunos. Tá legal? Isso é importante para nós, é um requisito essencial para a gente gerar um produto com qualidade. Às vezes você tem um produto que ele tem um conteúdo muito bom, porém ele não tem uma usabilidade, uma interface legal. O que acontece? Acaba a interface sobrepondo-se sobre o conteúdo e acaba não se usando a interface, nem o produto não usando-se nada. Tá legal? Então esse é um ponto que você vai ter que se preocupar em balancear quando você desenvolver o seu produto, desenvolver o seu objeto de aprendizagem, o seu software educacional. Bom, chegamos em outro modelo agora, um modelo incremental. Então o modelo incremental, ele apresenta uma necessidade, uma ideia muito interessante de construir versões do software, né? Dividir para conquistar, tá certo? Que é a questão da iteração, da repetição de um ciclo de vida para a gente, em partes menores, para poder gerar um produto maior. Então nós temos aí, ó, construir a versão 1, construir a versão 2, construir a versão 3. Percebam que à medida que eu construo a versão 1, os desenvolvedores, os usuários já estão utilizando a versão 1. Mas aí, um pouco diferente da prototipação, olha aqui embaixo, ele está usando já em produção. Então eu gero a construção da versão 1, utilizo a versão 1 já em produção. Enquanto ele está utilizando a versão 1, eu estou construindo a versão 2. Gero a versão 2, começa a construir a versão 3 e o cara já usa a versão 2 em produção e assim sucessivamente. Tá legal? Então, esse modelo incremental, quando eu coloco ali nos desenvolvedores construir versão 1, construir versão 2, construir versão 3, eu estou dividindo para conquistar partes menores, tá certo? Eu tenho que ter uma gestão bem interessante nisso. Por isso que é importante a gente fazer esse trabalho em grupo, esse trabalho em multidisciplinar, para a gente efetivamente levantar os requisitos do software, ver onde a gente quer chegar, para a gente poder dividir isso e já ir utilizando o software, não esperar uma versão final. Então vamos supor que você já tenha a necessidade, a rápida necessidade de colocar algo em operação. Então você quebra lá alguns requisitos iniciais e já entrega para o usuário. Pega outro conjunto de requisitos, entrega para o usuário e assim sucessivamente. Agora ali na construir versão 1, construir versão 2, na construir versão 1, por exemplo, eu podia usar um espiral, ou um espiral não, um cascata. Na versão 2, eu poderia estar usando uma prototipação, por exemplo, não rápida, descartável, uma prototipação. Então fica a critério do desenvolvedor, ou seja, da equipe de desenvolvimento, dentro de cada construir versão, optar por algo mais simples, algo que possa rapidamente gerar uma versão. Tá? Então os requisitos são conhecidos, não se quer implementar todo o sistema de uma vez. Aí você escolhe prioridades de implementação. Fatores como o tempo, a disponibilidade de recursos e pessoal podem influenciar nas prioridades. Isso é muito comum hoje. Tá legal? Às vezes o usuário quer o software por um determinado período que não é viável. A complexidade do software
né? Não deixa a gente fazê-lo dentro de um determinado período. Então eu quebro em prioridades, escrevo em partes menores, divido para conquistar. E aí vou gerando os produtos para poder trabalhar nesse aspecto. E por fim, deseja ter rapidamente uma versão operacional, mesmo que não tenha todas as funções, né? Então eu tenho a versão 1 com algumas funcionalidades, a versão 2 e assim por diante. Tá legal? Então isso aqui é outra maneira da gente enxergar o desenvolvimento. Percebam, desde o modelo cascata, passando pelo modelo de prototipação, passando por esse modelo incremental, eu estou passando para vocês ideias, tá certo, de ciclos de vida. Depois nós vamos aperfeiçoar um pouco na questão dos softwares educacionais. Bom, um outro modelo bastante conhecido na literatura, que eu até coloquei aí na bibliografia para vocês darem uma lida depois, para ter um pouquinho mais de conhecimento, se aprofundar no tema, é o modelo espiral. Então, o modelo espiral, ele acopla a natureza iterativa da prototipação com os aspectos controlados e sistemáticos do modelo cascata, né? O modelo espiral é dividido em uma série de atividades de trabalho ou regiões de tarefa. Existem tipicamente de 3 a 6 regiões de tarefa, eu vou mostrar no próximo slide para vocês, nos próximos slides. Nós vamos usar um de 4 regiões. O produto é desenvolvido em uma série de iterações, ou seja, é uma espiral. Então, cada vez que eu passo no eixo, eu estou fazendo uma iteração. E cada nova iteração corresponde a uma volta na espiral. Então, isso permite que você construa produtos em prazos curtos, ou seja, cada espiral pode ser uma análise, pode ser um desenvolvimento. Você pode fazer o que você quiser nessa espiral, nessas regiões que você vai trabalhar, com novas características e recursos que são agregados na medida em que a experiência descobre suas necessidades. Prestem bem atenção. É uma grande vantagem. Porém, como eu coloquei aqui nos itens, principalmente no último item, ele requer uma gestão muito sofisticada para ser previsível e controlável. Então, precisa um pouco de experiência para você desenvolver um software desse. Porque cada ciclo você vai ficar a teu critério, verificar o que você quer fazer. Uma nova funcionalidade, uma nova fase de especificação de requisitos, um novo teste, enfim, essas regiões vão proporcionar isso para você. Então eu trouxe aqui um slide de 4 regiões. Então a primeira região aqui em cima, ela fala de determinar objetivos, alternativas e restrições. Depois eu vou avaliar alternativas, identificar, resolver riscos. Preste atenção, essa é o primeiro ciclo de vida que a gente fala em riscos. Então nós precisamos analisar risco tecnológico, risco de recursos humanos, risco de tempo de desenvolvimento, risco de custo de desenvolvimento. Nós temos que analisar isso daí. Porque às vezes o cara tem uma ideia, mas na hora de passar isso para a tecnologia talvez não seja viável. Talvez a tecnologia nem suporte isso ainda. Talvez isso seja demorado, em termos de processamento. Então talvez se torne inviável o desenvolvimento de um software com algumas características. Então a gente já faz uma análise de risco e cria protótipos. Depois, num terceiro momento, eu estou desenvolvendo, verificando o produto no próximo nível. E por fim, planejar a próxima fase. Então percebam que eu sempre vou estar revisando, analisando riscos, desenvolvendo plano, olhando, verificando, criando, e assim eu vou dando volta no meu eixo 00. Tá legal? Então esse modelo espiral, ele requer, obviamente, uma gerência efetiva, um planejamento efetivo, tá certo? Mas ele agrega esse valor para você, de você ter um pouco de liberdade para ver em cada espiral o que você vai fazer, o que você vai desenvolver. Então, quando a gente fala em documentação, está aqui dentro, quando a gente fala em todas as outras características, está tudo aí valendo. Beleza? E, para a gente encerrar o módulo de hoje, nós vamos falar agora sobre o modelo de ciclo de vida do RUP, o Ration Unify Process, que é um ciclo de vida bem utilizado, A IBM pegou isso aqui, deu uma aperfeiçoada, e é um modelo um pouco diferente, como vocês vão poder perceber. Primeiramente, ele tem as suas fases aqui, iniciação, elaboração, construção e transição, e ele tem o que a gente chama de disciplinas. Então eu tenho modelagem de negócio, que estão aqui, no eixo Y. Disciplinas, modelagem de negócio, requisitos, análise, design, implementação, teste, implantação, gerência de configuração e mudança, gerenciamento de projeto, ambiente. Percebam que aqui ele tem um misto de atividades e fases que se cruzam, tá certo? Nesse gráfico aqui que nós vemos de maneira colorida aqui.
Esses gráficos, eles são conhecidos, né, como o gráfico da baleia. Ó. Tá vendo que aqui em cima ele tem um item que ele sobe, depois ele vai desaparecendo. No começo, às vezes, ele é mais suave, depois ele se torna mais forte, assim vai. Então, esse modelo, ele é um modelo que ele trabalha com iterações, com repetições. E toda fase repete as disciplinas. Só que eu repito essas disciplinas com mais ou menos intensidade, dependendo da fase que eu estou. Então, por exemplo, na iniciação, onde eu estou começando a fazer o meu desenvolvimento, eu estou muito preocupado com a questão de modelagem de negócio, requisitos e análise. Na elaboração, eu estou preocupado mais com o que? Os requisitos diminuem um pouco, a análise e design aumentam, a implementação começa a subir, teste e implementação vão sempre acontecer. Olha, o gerenciamento de projeto acontece de maneira linear. Na construção, os 3 primeiros vão abaixando e surge a implementação. E por fim, na transição, quem vem é o teste e implantação. Se você olhar na diagonal, você vai ver um cascata. Né? Então a gente costuma dizer que o RUP ele é formado por vários cascatinhas, ou cada iteração é um cascatinha onde eu passo por todas as fases. E preste atenção, que é o mais interessante desse modelo. Os requisitos, eles não precisam ser totalmente definidos no início, eles vão sendo acoplados, vão sendo delineados durante o desenvolvimento. Olha nessa baleiazinha aqui, tá vendo? Ó, iniciação, elaboração, construção, eles vão acontecendo, ok? Cada fase é então subdividida em interações, né? Eu tenho uma interação preliminar, na elaboração eu tenho outras interações. Percebam nesse slide que cada interação, ou cada final de fase tem um release, ou seja, um ponto de controle. Eu vou verificar, validar se as coisas que deveriam acontecer, aconteceram, para eu passar para a próxima interação ou, de repente, passar para a próxima fase. Tá? Então, é gerado um conjunto de artefatos, de documentação, e um milestone é gerado a cada fase. Né? É um ponto de controle. Será que eu cheguei lá de maneira adequada? Isso é bem interessante para nós. Tá? Nós vamos valorizar isso aí. Lembre-se, ponto de controle, milestone, vai ser um marco, vai ser um ponto de referência para a gente chegar naquele ponto e ver, será que o que eu planejei está legal ou não está? Nós vamos discutir isso mais adiante. Então, o modelo iterativo, que é o modelo do RUP, ele propõe, né, o desenvolvimento iterativo, produz algo a ser avaliado constantemente, ele tem ciclos de desenvolvimento, as fases são entrelaçadas, como eu falei, especificação evolui junto com o sistema, porque a gente vai aprimorando um pouco, suporta requisitos parcialmente definidos, e protótipo descartável. Eu até coloquei entre aspas ali que de repente eu posso até torná-lo operacional. A fase de iniciação, então, ela prepara o suporte do ambiente para o projeto, faz uma preparação do ambiente em termos de hardware e software que eu vou utilizar, estabelece o escopo do projeto e condições de fronteira, até onde eu vou, até onde eu não vou, determina os casos de uso e cenários, casos de uso e documentação, nós vamos dar uma passada sobre isso rapidamente, mas define já quais são as funcionalidades iniciais que eu vou ter, demonstra uma arquitetura, aí nós estamos falando de tecnologia, estima o custo e cronograma global, identifica os riscos potenciais. Então, na fase de iniciação, eu já preparo tudo que eu vou estar trabalhando. Logo em seguida, eu vou para a elaboração. Ela refina o suporte ao ambiente de desenvolvimento, ela define e valida uma arquitetura. Veja, na fase anterior eu só tinha uma proposta de arquitetura, aqui eu já defino. Eu já tenho uma visão básica daquilo que eu vou fazer, o plano detalhado básico para a fase de construção, que é a próxima, e demonstra uma arquitetura básica e irá suportar a visão para um custo e período de tempo razoável. Veja, esse ciclo é bem interessante também, porque ele fala de custo anterior, de tempo anteriormente, e eu tenho que validar isso na fase posterior, que no caso é a elaboração. Então, se na fase de iniciação eu planejei alguma coisa, aqui eu faço um planejamento um pouco mais aprimorado, e aqui na construção eu vou fazer o quê? Eu vou lançar as minhas versões. Eu alcanço versões alfa, beta, dependendo do tamanho do meu software, quantas iterações eu vou ter, quantas interações eu vou gerar, isso vai gerar software para mim. Percebam que eu ainda posso mexer nos meus requisitos, eu posso ainda trabalhar na análise e design, tá certo? Eu posso voltar e melhorar o meu software. Essa é a característica da iteração, a característica do modelo do RUP. E depois nós temos a fase de transição. A fase de transição é a própria suportabilidade do usuário, onde eu vou entregar o produto, alcançar a concordância do stakeholder sobre a entrega
se as entregas estão completas, consistentes, com o critério de avaliação da visão, né, lá do início do meu projeto, e alcançar a base do produto final tão rápido quanto possível. Então esse modelo ele faz iterações, ele faz repetições em fases, tá certo? A ideia que eu quis trazer aqui para vocês desses modelos são ideias para a gente elaborar o nosso modelo de desenvolvimento de software educacionais. Tá certo? Dadas as características do projeto, dadas as características que nós vamos enfrentar, nós vamos estar pensando em algo. Aqui eu tenho várias características, né? Esses modelos que eu passei aqui para vocês são modelos prescritivos. No próximo módulo nós vamos falar sobre metodologias ágeis. Eu vou falar algumas ideias das metodologias ágeis que falam também de desenvolvimento de softwares educacionais. Para daí nós partimos para a elaboração, para vocês construírem um software de acordo com um ciclo de vida que vocês podem definir. Eu vou definir um para vocês, para ajudá-los na disciplina, mas eu quero deixar bem claro, baseado nas normas, baseado em tudo que nós temos, isso fica aberto para você. Você vai garantir a qualidade do teu produto, primeiramente escolhendo, definindo um ciclo de vida adequado. Ótimo, aqui tem algumas referências para vocês olharem, pesquisarem e até o próximo módulo. Obrigado.